Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou. Estado cego me fez ver, da morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Mil lutas, dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim, pra sempre eu cantarei da graça de Jesus. Let me tell you about my Savior. Let me tell you about my friend. Don't know where I'd be without him. No telling where I'd
Eu acho que eu consegui chegar, o Edinho estava sem som, parece que ele ainda continua sem som, eu estou ouvindo ele aqui, mas acho que ninguém mais ouve. Não sei se é uma coisa boa ou não, Edinho, isso. Mas de qualquer maneira, vamos tentar consertar isso, mas muito boa noite a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo. O Edinho está lá fazendo mímica. Não é hora de dar tchau ainda, Edinho, para de dar tchau. Pois é, vamos continuar aqui, mesmo sem o Edinho, ver se ele se recupera, se o som dele chega até aqui, ainda não chegou, mas vamos em frente. Eu estava sem vídeo, mas estamos consertando as coisas, né? Então hoje nós estamos um pouco apressados e até um pouco atrasados, mas tudo vai dar certo, na medida do possível. Quero dar boa noite a todos vocês que chegaram agora, estão assistindo o programa, chegaram junto com a gente também, né? Rui Albuquerque, nosso parceiro aqui do programa. Tem várias pessoas aqui que são nossos parceiros, né? Pelo menos eu espero que não só eles estejam nos assistindo, né? Rui Albuquerque, Bruno Capato, Marcos e Isabel Feitosa estão conosco aqui. Vamos colocando também aqui a imagem, a pequena imagem deles também, né, nas figurinhas aí, mas vamos em frente. Temos também o Henrique Jorge Ferreira, que é lá do Ceará, se eu não me engano, eu acho que ele até escreveu aqui agora há pouco alguma coisa, né, de onde ele é. Aqui está, Henrique Jorge Ferreira, do Ceará, isso. Do Gereissati 2, Pacatuba. Muito legal. Bem-vindo, seja bem-vindo, esteja sempre conosco. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, nós começamos o programa da Igreja de Cristo. Não esqueça de escrever de onde você é, qual congregação que você está, para que nós possamos colocar aqui também, para que você possa não só aparecer aqui, mas também ter sua congregação, os irmãos, né, toda a irmandade, escrevendo da onde é, como Marcos e Isabel Feitosa fizeram aqui, que são de Sorocaba. Vanessa, Bernardo também, né, de Piracicaba, está escrito aí, né? Renata Aguiar conosco também, né, dando boa noite para o nosso irmão Araújo, que está aqui, nosso irmão Araújo, que é de Campinas, né, vários irmãos estão já reunidos aqui. O Edinho está sem som, aqui está. Também nosso irmão Alberto Murakami também está conosco, que é de Osasco, se eu não me engano ele não colocou aqui, mas acho que esse eu consegui lembrar. Voltamos sim, com áudio agora. Então, Edinho está sem som. Ainda não, Edinho está sem som ainda. Muito bem. Severina Chaves de João Pessoa, na Paraíba. E várias pessoas aqui conosco, né? Nós vamos então olhar para a nossa pauta um pouco, já que o Edinho não se recupera lá, quem sabe ele se recupera nos próximos minutos, né, enquanto nós passamos também o nosso conteúdo de hoje aqui. Nós vamos começar com o nosso irmão Bruno Capato, lá da Alemanha. Ele manda um vídeo semanalmente para a gente compartilhar aqui com os irmãos, e o quadro dele é chamado Aquecendo o Coração. Com vocês então, nosso irmão Bruno Capato. Aquecendo o Coração, com Bruno Capato. Boa noite, família. Aquecendo o Coração de hoje, o tema é de extrema importância: edificação. Principalmente para os homens, porque está chegando agora o Enoque. Andando por aqui, pelas ruas, já encontrei 2 vezes. Agora eu encontrei a terceira, que é esse papelzinho aqui, ó. Jesus Christus libet. Jesus Cristo é vida. E essa vida, para ela se manter em nós, precisamos de edificação. Estarmos fundamentados, estarmos crescendo juntos com os irmãos mais velhos,
que preparam todo um trabalho, toda uma obra, fundamentar e fortificar todos que estão vindo. Em dado momento, esses irmãos nossos mais velhos, muitos professores, muitos evangelistas, muitos casais mais velhos que estão à frente das obras hoje da Igreja de Cristo no Brasil, cuidando das congregações, cuidando dos mais novos, no momento eles não vão estar mais aí. Aí quem vai ficar na frente do trabalho, quem vai ser os próximos a cuidar do zelo, da congregação, da edificação, da evangelização, os mais novos. A igreja do futuro são os jovens. Então, jovens de toda a idade, pessoal mais velho também, todo homem está convidado a estar no Enoque 2018. É maravilhoso, não perca essa oportunidade. Estar lá dividindo os seus pesares, as suas dores, confessando os seus pecados, louvando a Deus, comendo junto com os irmãos, que é maravilhoso, e principalmente ouvindo as pregações, as palestras, as mensagens que vêm de uma forma maravilhosa, da mão do nosso Deus, para construir, fortificar e fundamentar o nosso coração cada vez mais. Aqueça seu coração dessa forma esse final de semana. Vai até o Enoque. Faça o que for preciso. Muitos irmãos viajam horas de ônibus, horas de carro, chegam lá, às vezes dormem no chão, mas é impagável o momento de estar ali com os irmãos, crescendo em espírito e em verdade. Faz essa força, aqueça o coração dessa forma, porque Ele é vida em nós, temos que manter essa vida em nós cada dia mais. Deus abençoe, meus irmãos. Aquecendo o Coração, com Bruno Capato. O meu nome é Nélio, sou um dos conselheiros que faz parte da diretoria do AMO. Meu nome é Getúlio Badini Pinto. Sou Thiago Barbosa, sou jovem que congrego na 9 de julho. Meu nome é Alan Nalley. Meu nome é Rogério. Muita gente me conhece pelo meu sobrenome, que é Parra. Sérgio Nascimento. Sou Alex Soares, sou diretor-geral do acampamento Monte das Oliveiras, onde acontece o Enoque. Ele é um evento muito importante, porque é onde a gente encontra outros irmãos, né, com ministérios muito parecidos. O Enoque é maravilhoso. Ter essa confraternização, esse momento de convívio junto, conhecendo os irmãos, compartilhando com os irmãos de outros lugares. É uma experiência incrível você sair da sua casa, sair do seu ambiente comum de trabalho, todo aquele convívio, você vir para um lugar, você se afasta de tudo isso para ouvir um pouco da palavra de Deus e desse amor. Uma qualidade de palestrantes, de palestras excelente, tema maravilhoso. Um evento que poderia acontecer mais vezes no ano. É um prazer muito grande trabalhar no Enoque, vocês estão vendo, eu estou de touquinha, faço parte da equipe da cozinha. Faz quase 30 anos que eu venho no Enoque. Então o acampamento é uma bênção. Cada pessoa que vem aqui, e se não for batizada, a gente batiza. Melhor experiência que você pode ter para se aproximar de Deus e para se aproximar desse amor com os irmãos. E o Enoque ele cumpre muito essa função, né, de crescimento em Cristo, onde a gente pode compartilhar as nossas necessidades e buscar o melhor para a Irmandade. Quero agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade. E também convidar a todos que venham. Sim, venha você também fazer parte da equipe, ou da cozinha, ou do som, ou da limpeza, ou venha dar uma aula, ou venha pelo menos prestigiar o evento. Se você quer conhecer, venha, porque é uma bênção. Eu estava no Enoque e uma mensagem, uma frase transformou a minha vida. Que Deus te abençoe e venha. Então vocês estão convidados para vir, será uma bênção vê-los aqui. Um abraço, um beijo no coração, que Deus abençoe. Muito bem, esse foi Bruno Capato, né, com Aquecendo o Coração.
E nós também tivemos aí um convite do Enoque, que é semana que vem, final da semana que vem, tá tão pertinho, né? Falta uma semana praticamente, né? Para os irmãos começarem, principalmente quem é de longe, né? Começar a viajar, começar a vir para São Paulo, né? Como o Edinho, por exemplo, né? Que vem para cá, para São Paulo, né, Edinho? Com certeza, João. Eu, além de ir para São Paulo, vou passar uma semana aí incomodando as pessoas. Como assim? Não sei se incomodando, não tô sabendo compartilhando. Disso, não. E é com você ainda. Que isso? Agora que surpresa. Você me deixa fazer surpresa assim no ar? Poxa vida, eu acho que... Mas é uma missão muito boa. Nós passamos uma semana no Enoque, depois do Enoque vamos para o CRE. Então ficamos uma semana junto com os irmãos em comunhão. Pretendemos produzir algum conteúdo para apresentar aqui no programa para você. E por isso eu falo já de antemão, se você tem um vídeo, se você tem um assunto de interesse, se você tem vergonha de gravar, inclusive nos escreva, fale, olha, eu queria ouvir sobre tal assunto. Ou então, grave alguma coisa falando sobre algo que você acha importante e interessante aos irmãos da Igreja de Cristo de todo o Brasil ouvirem e saberem. Você tem um testemunho para dar? O momento é agora. Nós temos como dar o testemunho para os irmãos em todo o Brasil e não precisamos utilizar tempo de reuniões, às vezes, que nós temos que ser mais objetivos e mais práticos nas reuniões. Podemos utilizar aqui o meio digital para falarmos de fato o que interessa aos irmãos, falando sobre a vida cristã, sobre todo esse crescimento. Então, eu incentivo você desde já, envie seu vídeo. E no CRE, é claro, nós vamos buscar fazer alguma coisa, algum conteúdo para que as pessoas também tenham acesso. Talvez será uma semana onde nós, em alguns momentos, teremos alguns flashes ao vivo, enfim. Então, aproveite desde já para participar ativamente do programa. Não participar só entrando no seu Facebook, com tablet, celular, enfim, e falando, eu vou assistir e vou ver. Mas não, eu vou falar, eu vou participar, eu vou agir e vou passar a minha mensagem aos irmãos. Esse programa não é um programa de evangelismo no momento, é um programa para os irmãos. Então é uma oportunidade que você tem para falar para os irmãos. E aí o João vai ter que me suportar por um tempo, não é isso aí, João? Pois é, fazer o quê? Meu irmão é para isso. Você não tem a de outro irmão, não? Mas eu tenho outros irmãos. Eu tenho outros irmãos, mas que eu gosto de incomodar mesmo é você. Legal, agora eu vou orar por você. Tem até um caderninho capa preta aqui que eu vou colocar seu nome nele. Tá bom, eu vou orar o dobro então que você. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo. Várias pessoas aqui estão escrevendo para a gente, inclusive. Muito obrigado por isso, né? Como... quem mais que eu falei aqui? Não falei ainda, né? Almir Swasser, que também está assistindo ao programa, mais uma vez ligado. Que Deus abençoe, verdade, muito obrigado. Aí sim, Marcos estava falando, acho que voltou o som, né? Nós voltamos, né, com o som, né, Dinho? José de Araújo também, né? Tá só ouvindo eu mesmo, que bom, né, para ele, estava ouvindo só eu, Ed. Ele é um felizardo, né? Isso é bom para ele. Jaqueline Ribeiro conosco também. Virgínia Medina, isso, Virgínia Medina também está assistindo ao programa. Adriana de Dartes, várias pessoas assistindo o programa juntamente conosco aqui, como Cristiana, Priscila Buco também está... Cristiane, isso? Priscila Buco também está assistindo ao programa. Luísa também assistindo conosco aqui, Anderson Henrique. Não esqueçam de dizer para a gente de onde vocês são, para que a gente possa poder colocar aqui também no ar, falando também sobre os outros irmãos de outras cidades. O Edinho estava falando sobre que você pode gravar um vídeo para a gente de depoimento, assim, como você se converteu, né, Edinho? Como que a pessoa poderia fazer isso melhor? A TV tem ensinado as pessoas a gravar vídeo, João, e elas falam, eu tô com um tablet aqui hoje, tá? Então, você grava assim, não assim, tá? Então, o padrão sempre é ele deitado. Por que deitado? Porque ele pega um ângulo melhor, ele pega você numa imagem um pouco mais favorecida, inclusive, e você tem que ser objetivo, você pensa... pelo menos em um ponto principal do seu assunto.
O que eu quero falar? Eu quero falar, por exemplo, o que você sugeriu, João, como me converti. Então você faz algo objetivo. Você vai contar uma história de como se converteu? Sim, de forma resumida. Um vídeo que não dure mais do que 5 minutos, até porque provavelmente você não gosta de ouvir uma pessoa falando mais de 5 minutos. Então você vai ter que pensar nesse tempo. Até eu falando aqui, se eu ficar por 5, 10 minutos, daqui a pouco a audiência cai e você vai embora. Então tem que ser rápido, objetivo, fala o assunto. Se tem mais de um assunto, você fala um assunto, fala o próximo assunto e busca encerrar essa conversa que você faz. E isso tudo é para que você mantenha uma qualidade aceitável, que as pessoas olhem e falem, de fato, não é só um conteúdo bom, é um vídeo bem feito. Então, o João acabou de me falar que eu posso apresentar, e vou apresentar de fato, o próximo vídeo de como me converti. E se nós estamos falando isso, é muito importante ouvirmos mais irmãos falando sobre isso. Então, com vocês, como me converti. A Igreja de Cristo apresenta Como me converti. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Rogério Parra, eu sou cristão há 29 anos, congrego na igreja em Piracicaba, e assim, a minha conversão foi na adolescência. A minha família já era uma família cristã, e quando eu tinha aproximadamente aí uns 15 anos eu aceitei Jesus, e desde então tenho trilhado o seu caminho. Já passei por algumas congregações em São Paulo, e assim, estamos em Piracicaba, e se um dia vier os irmãos de outros interiores, outras cidades, quiserem passar aqui em Piracicaba, conhecer o Rio, vocês podem ficar na nossa casa, serão muito bem recebidos. A Igreja de Cristo apresenta Como me converti. Let me tell you about my Savior. Let me tell you about my friend. Don't know where I'd be without him. No telling where I'd have been. Because he guides me through my journey. Você talvez não tenha ouvido quando eu entrei a primeira vez, então boa noite a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, que vão nos ouvir. Seja sempre muito bem-vindo a esse canal. Esse é um canal para os irmãos da Igreja de Cristo no Brasil. E é um prazer estarmos reunidos aqui. Este é o 37º programa. Nós estamos já há um bom tempo com o programa e queremos cada vez fazer melhor. Então envie suas sugestões, seus vídeos, suas reclamações, tudo que você quiser, não só ao vivo, você pode fazer isso offline também, e nós estamos à disposição sua. É com você, João. Muito bem, 37º programa. Como o Edinho disse, você pode mandar suas sugestões, né? Você pode mandar seus elogios para mim. Para o Edinho você manda as reclamações, tá? Vou passar o e-mail dele aqui para vocês. E vocês mandam as reclamações para o Edinho. Muito obrigado a vocês todos que estão assistindo ao programa ao vivo, como Rosi Oliveira Motoshima também está conosco, como quase sempre, né? Ultimamente até a gente sentiu um pouco a falta dela, mas muito bem-vinda, ela é de Sorocaba. Nosso irmão Júnior Crispim, lá de Pará, de Belém do Pará. Eu quase já coloquei ao contrário, né? Luísa de Marilac, mas ela é de Ribeirão, São José do Rio Preto.
Como que eu posso errar lendo aqui, né? Mas acontece, né? É da Vila Maceno. E Silmara Masson também está conosco, ela é de Garanhuns, Pernambuco. Luciana Monteiro, várias pessoas aqui, mas escrevam de onde você é, e falando, né, de onde são, algumas sim, algumas não, mas estamos juntos, né? Muito bem, nosso irmão Almir Suácia, de Caxias do Sul. Quem está falando aqui é o José de Araújo, que deve conhecer um pouco do nosso irmão também, né? Raizinha Maciel conosco também, sempre vemos lá as suas movimentações pela página da Igreja de Cristo. E Márcia Cruz, nossa parceira aqui, que inclusive tem filmado e filmou, né, alguns desses depoimentos sobre a conversão dos nossos irmãos que tanto nos edificam. Essas histórias assim de conversões servem também para nos inspirar a evangelizar outras pessoas, a falar de Jesus para outras pessoas. Muito bem, eu não sei se você é uma pessoa ansiosa ou não, a gente fica ansioso de vez em quando por vários motivos, né? A vida vai passando, né? Quando a gente era criança, as coisas eram muito mais fáceis e a gente não sabia, não tinha ideia, não via a hora de crescer. Quem é que já não passou assim dos 18 anos que não via a hora de fazer 18 anos? E depois que fez 18 anos, parece que as coisas, sei lá, perderam o rumo, de certo modo, né? Tantas responsabilidades, né? Tantas coisas acontecendo, e nós sabemos como as preocupações vêm batendo a nossa porta. Seja dentro, né, começando dentro de casa até mesmo, seja de fora, né, na escola, trabalho, faculdade, tantas coisas acontecendo e a gente precisa resolver essas coisas, né? Então, aí surgem as ansiedades da vida. O que Deus tem para dizer sobre isso? O que Deus tem para dizer sobre as ansiedades da vida? Será que devemos ficar ansiosos? Vamos ouvir o que Jesus tem para dizer para isso, né? Eu vou passar para o Edinho começar a falar sobre um texto já bastante conhecido, mas a mensagem é necessária e poderosa. Então, Edinho, é com você para começar. Muito obrigado, João. E eu até estava pensando aqui, eu falei, o João deve estar ansioso hoje. Eu acho que ele iria falar, eu sou João Cruz de Pão Saulo. Ah, não, São Paulo. Errando tudo porque parece que está ansioso para falar os nomes, para apresentar as pessoas, para não esquecer ninguém. Isso acontece. Não é tão engraçado assim. Você vai se surpreender comigo ao passar dos anos. Caramba, pensei que já sabia tudo sobre você. Sempre tem algo novo para se conhecer. Mas sabe, João, de fato, nós ficamos preocupados com as coisas. E essa preocupação muitas vezes nos tira o foco. Nós erramos coisas básicas, coisas simples. Não é só no falar, às vezes é nas ações também. Às vezes nós deixamos coisas que são prioridades de lado. A sua vida espiritual, assim como a minha, de todos nós, é prioridade. E muitas vezes como que nós tratamos nossa vida espiritual? Tratamos como uma coisa em segundo plano. Já vi irmãos falando, olha, domingo eu não vou para o culto porque eu tenho que trabalhar. Qual é a prioridade sua espiritual? E Jesus falou isso em Mateus capítulo 6, dos versículos 25 até o final do capítulo, e ele diz assim, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida. Olha como ele começou, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Jesus aqui está fazendo uma comparação em relação a prioridades e coisas importantes. E ele fala, olha, não se preocupe com o que você vai comer, o que você vai beber, mas esqueça um pouco essas coisas. Nem o seu próprio corpo é tão importante quanto ao que vai vestir. E ele fala mais, ele fala, olha, a sua vida, e aqui nós estamos talvez pensando em vida física, mas a vida espiritual sua é mais importante que a comida, é mais importante que a roupa, é mais importante do que essas coisas que são básicas para vivermos. E como é que nós levamos nossa vida? Qual é a prioridade que nós estamos dando para as coisas? E sabe que eu estou falando isso assumindo que eu sou assim, assumindo que as pessoas ao meu redor são assim, que a maioria dos cristãos tem ansiedade com relação a muitas coisas.
e acabam perdendo o autocontrole, acabam perdendo as oportunidades, inclusive, de fazer o que é certo, de fazer a vontade de Deus. E acabam fazendo muitas vezes a vontade do mundo, a vontade de outras pessoas, fazendo coisas que atrapalham. E aí Jesus usa uma comparação ainda mais forte, e talvez ele usa uma coisa tão simples para que isso tenha de fato uma força em falar a sua vida espiritual é importante. Ele fala, olhe, observe, olhe para o céu, olhe as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial que as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Olha o questionamento de Jesus. Ele está perguntando o que tem mais valor, as aves do céu ou você? Deus está alimentando essas aves. E você, como que está sendo alimentado? Será que a prioridade de Deus não é você? Será que as aves do céu são mais importantes que você? Eu sei que nós estamos num mundo hoje onde as coisas parecem que estão de ponta cabeça. O que é menos importante se tornou essencial. E o que é importantíssimo já não tem tanto valor. Espiritualmente isso não muda. Você tem mais valor do que qualquer um dos animais. É isso que Jesus está falando aqui. Deus dá muita importância para você. Ele nunca falou que iria salvar as aves do céu, mas ele falou que quer salvar você. Por isso que você é essencial. Você é importante. E a preocupação sua, perto do que Deus tem para te dar, é nada. O que você acha disso, João? Já consegue falar que você é de São Paulo? Você está me deixando meio ansioso. Como sempre, né? Para variar. É, meu trabalho. Você nasceu para isso, né? É. Eu era o caçula quando você nasceu, né? Você está sempre estragando as coisas. É. Mas e a minha mãe fala que o João ficou tão ansioso quando eu fui nascer, e ele falou assim, quando o nenê estiver dormindo, eu vou chegar lá perto do berço dele e vou dar um gritão para assustar ele. Não adiantou, né? Mas não adiantou muito. A gente tem que tentar, né? É. Muito bem, e só relembrando até que o Edinho falou, e a passagem também fala, né? Que as coisas mais importantes dessa vida, para a gente viver, né? A gente não vive, ninguém vive sem essas três coisas. Estão até aí na tela, né? Comida, água e roupa. Pense em qualquer pessoa no mundo inteiro, ninguém vive. Até a gente às vezes pode pensar, mas os índios lá que estão sem roupa. Na cultura deles, eles não estão, né? Eles não tem nenhum povo que está totalmente nu. Existem alguns que mostram uma outra parte que a gente acha desagradável, mas para eles é uma coisa natural, né? Eles usam outros artifícios, né? Como pintura ou até mesmo folhas e etc. Mas enfim, e quando faz frio, eles precisam realmente se agasalhar, então não tem jeito. Então o que Jesus fala, olha, 3 coisas mais importantes da vida. E até uma dica, né? Se você quer ganhar dinheiro, você tem que trabalhar ou com comida, todo mundo vai precisar comer todo dia. Com água, todo mundo precisa beber água todos os dias e várias vezes por dia, né? E roupa, ninguém anda nu. E vamos falar mais na nossa cultura mesmo, né? Ninguém anda nu. E mesmo assim, Jesus diz, não se preocupe com estas coisas. E como mencionado mesmo no versículo a seguir, a gente está aqui falando, mas ao mesmo tempo lendo, né, Mateus capítulo 6. Vimos aqui agora o versículo 25, mas também o versículo 26, né? E que Jesus dá exemplos, dá ilustrações, dizendo, olhe para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não trabalham, elas não colhem, elas não guardam, né, não armazenam em celeiros. Mas Deus alimenta todos os dias. Deus realmente tem compaixão de quem não pode, da sua criatura, né, que não pode produzir por si. E nós, que somos a razão da criação, tudo gira em torno do ser humano, a salvação inclusive, né? Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigado a todos vocês que sempre nos prestigiam e fazem desse programa o que ele é. Nós estamos no 37º programa. E muito obrigado que vocês fazem nós
nos fazem, né, ter assim, sempre ânimo de vir aqui, compartilhar e produzir o conteúdo que nós temos feito também. Como o Edinho falou, nós vamos ter novos conteúdos logo que passar o Enoque e, consequentemente, o CRE. Talvez até algumas inserções ao vivo lá do CRE, então fique preparado desde já. Dada Oliveira, obrigado por você estar nos assistindo. Também o nosso irmão Almir aqui, está de Caxias do Sul, nos assistindo. José Monteiro, também nos assistindo aqui, né, e congrega na Igreja de Cristo em Belém. Que legal isso, bom saber também. Várias pessoas aqui se cumprimentando, se conhecendo, e é uma coisa que esse programa fez também, Edinho, você pode lembrar, é que a gente começou a conhecer novos irmãos também. Né, conhecer mais, inclusive. Acho que outros, né, irmãos começaram a também ter essa sensação que nós mesmos estamos tendo, né, de conhecer mais irmãos assim. Com o nosso irmão José Araújo aqui, nós conhecíamos já, mas não tão bem com o tempo, e agora ele é nosso parceiro, inclusive lá no portal, escreve bons artigos sempre compartilhando conosco também. Nosso irmão Edson Oliveira também sempre conosco aqui, muito obrigado. Maria Antônia também conosco, e várias pessoas, vamos continuar lembrando de várias pessoas que estão assistindo o programa ao vivo. Vamos dar uma olhadinha para nossa pauta também, né? Muito bem, nós vamos ter um convite de uma conferência. Se você tem uma conferência, um evento na sua congregação, não importa qual seja, né, se for no mesmo local, nesse caso, esse é o lugar bem específico, né, para a gente poder até divulgar com outros irmãos e dar ideias, né, para fazer em todas as congregações. E vamos ter também um pouco mais sobre regência com o nosso irmão Marcos Menaldo. Então, com vocês, alguns convites assim dos eventos da igreja, mas também algum conteúdo com vocês daqui a pouquinho. Olá meninas, meu nome é Lourdes Balabuchi, Lourdinha para minha velha guarda. Eu sou casada há 31 anos, tenho 3 filhos, moro em Campo Grande, mas muito em breve estarei em Manaus para participar do 33º EFICAM, o Encontro Feminino das Igrejas de Cristo, aí no Amazonas. O tema deste ano, relacionamentos saudáveis. Muito interessante. O que a Bíblia fala sobre isso? Do início ao fim, a Bíblia nos fala e nos dá exemplos de bons e de maus relacionamentos. Relacionamentos saudáveis e os não saudáveis. Venha participar conosco no dia 26 de maio. Eu e Darliane estamos nos preparando para trazer os conselhos bíblicos para esse tema. Acontecerá na Chácara Bom Viver, que a propósito ou por acaso tem tudo a ver com o nosso tema. Bom viver, bons relacionamentos. Nos vemos lá. Fiquem na paz de Cristo. When I see all the life that's wasted, when I see all the hearts turn cold, can't help but display compassion. I'm daring to be so bold, because He offers resolution, every prayer. His love is never ending, ending with us everywhere. Olá irmãos, mais uma vez vamos falar sobre regência, né? Eu sou o Marcos Menaldo e hoje eu queria falar dos conteúdos da letra dos hinos. Uma coisa muito importante, porque os hinos ele tem a melodia, mas o que é mais importante dos hinos, dos cânticos, né? É a letra, né? A letra que a gente passa, né? com esses hinos. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Por que cuidado? Hoje o mundo religioso, o mundo gospel, né? Tem colocado muitos louvores, se dizem louvores, tudo mais. A gente tem que tomar cuidado ao tentar trazer esses louvores para dentro da igreja. Por quê? Porque às vezes a gente não percebe, mas tem mensagens que não são tão boas, não são tão boas para passar na igreja, que às vezes fogem um pouco da Bíblia ou trazem doutrinas diferentes. Então
tem muita responsabilidade. Se a gente pensar até hinos antigos que nós cantávamos e acabávamos cantando errado e não percebíamos. Imagine hinos que a gente cantou por muitos anos. Por exemplo, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça, todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia. Eu imagino que você já cantou esse hino, né, na igreja, e o que fala, né, todas as coisas serão dadas a ti. E na Bíblia não é isso que diz todas estas coisas, e fala de quais são as coisas. Lá na passagem fala quais são as coisas, então não é todas as coisas. A gente que é cristão não vai ter todas as coisas que a gente quiser de Deus, né? Então, e tem outros hinos. Então tem hinos que tem algumas coisas erradas e a gente às vezes não percebe. Imagina os hinos que a gente traz de fora, né? Então fique muito atento, isso é muita responsabilidade do regente, isso, de leve esses hinos. Se você quer trazer um hino até a igreja, um hino diferente, leve até os líderes da congregação, os anciãos, que eles vão com mais calma olhar, né? Peça a aprovação deles, isso é importante, né? A gente está sob a tutela, né, da liderança da igreja, isso é muito importante. Então tome cuidado e preste muita atenção, né, nos hinos que você canta. Deixe muito claro para a congregação cada letra, né? Comente às vezes sobre a letra, sobre o que está falando, né? Outra coisa, às vezes tem hinos que falam sobre determinados assuntos que são da Bíblia, mas se você não explicar, as pessoas falam, mas o que diz isso? Isso é uma doutrina estranha? Por exemplo, tem um hino que eu gosto muito, que fala: fure minha orelha, Senhor meu Deus, leve-me para a tua porta. Então lá no Velho Testamento fala se tinha um escravo, né, tinha um servo, e se ele não quisesse sair, ele quisesse ficar até o fim da vida, então ele fazia um furo na orelha e dizia que ele queria ser até o final da vida, né? Então é um lindo, mas se a gente não explicar, as pessoas acham que é uma doutrina diferente, né? Furar a orelha. Então foi lá para aquelas pessoas. Então a gente tem que mostrar, explicar, né, uma passagem tirada da Bíblia. Então a gente precisa ter muito cuidado. Quero ressaltar, né, sobre o treinamento na sua congregação, que eu estou disposto. Algumas pessoas me perguntaram essa semana: mas Marcos, qual é o custo desse treinamento? Tá? Só para deixar claro, não tem custo algum esse treinamento. Apesar que se a congregação puder me ajudar com o transporte, a gasolina, né, às vezes a estadia, se precisar de um dia para o outro, fico muito grato, mas não vai ser por isso que eu vou deixar de fazer o treinamento. Entre em contato, que a gente conversa e isso seria muito bom, né? As igrejas cantando melhor, mais profissionalmente, né? Com menos amadorismo. Então deixaríamos de ser os puxadores de hinos para virar regente. Isso é muito importante. Então um abraço a todos e fiquem com Deus. Olá, irmãos. Eu sou o Juliano, sou evangelista da Igreja de Cristo em Pirituba. Sou casado com a minha esposa Marta, tenho 3 filhos, são todos cristãos. E neste ano eu tive uma especial honra de ser convidado pelos irmãos para trazer uma palavra sobre o futuro da igreja começa na família. Estarei com a graça de Deus no Enoque e aguardo todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos. E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, pois estamos aqui hoje para convidar a você a participar da nossa primeira conferência de jovens da Igreja de Cristo em Osasco, que será no dia 19 de maio, às 13 horas. Em breve, mais informações. Contamos com a sua presença. Tchau! Please let me tell you. 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 Please let me tell you.
Let me tell you about my Savior. Let me tell you about my friend. Don't know where I'd be without him. No telling where I'd have been. Because he guides me through my journey. Muito bem, você acabou de ouvir então nosso irmão Marcos Menaldo. E você pode chamá-lo para a sua congregação. Você viu a disposição que ele está tendo para fazer esse treinamento na sua congregação. Então aproveite, nós precisamos realmente trabalhar mais nisso, investir mais nisso, né? Em música, porque pode acreditar, um dos pilares do crescimento da igreja são os cânticos, a regência é um dos pilares para o crescimento da igreja. Então a igreja precisa investir tanto quanto investe no prédio, porque às vezes as congregações investem mais no prédio do que no evangelismo, na regência, num pregador, etc. Né? São coisas essenciais para a igreja crescer. Sem isso, a igreja não cresce. Muito boa noite a vocês todos que estão nos assistindo, acompanhando o programa ao vivo. São 21 horas e 47 minutos agora, e nós estamos no 37º programa da Igreja de Cristo para a Igreja de Cristo, em todo o Brasil. Muito boa noite a todos vocês. Damares Rodrigues Oliveira está assistindo ao programa. O que mais? Elma Carvalho também está assistindo de Eldorado, Minas Gerais. E José de Araújo, já mencionei aqui, né? Edinho, lá só se for via satélite, telefone não funciona lá. Acho que ele está falando sobre Enoque, mas no CRE a gente pretende fazer uma ou outra transmissão lá, com certeza. E como já fizemos, né? Mas no Enoque, realmente, só satélite, né? Esperar que o nosso irmão José de Araújo leve um satélite pra gente emprestado só, tá? A gente promete devolver. Gildete também está assistindo ao programa ao vivo. Estão ligados, toda a família, em Caxias do Sul. Deus abençoe vocês, exatamente, porque realmente é uma bênção pra gente já ter vocês aqui conosco, né? Hoje nós estamos falando um pouco assim sobre o texto que nós vemos Jesus falando sobre as nossas ansiedades. Nós temos muitas ansiedades, vivemos muito ansiosos por muitas coisas. Nós estamos lendo juntos aqui, acompanhando juntos o texto lá de Mateus capítulo 6. E nós já vimos, né, Jesus dizendo, olha, pensa nas coisas mais importantes da vida. Parafraseando, claro, nas minhas próprias palavras. Mas pensa nas coisas mais importantes da vida. Carro? Não. Casa? Não. Família? Não. Saúde? Não. Jesus propõe 3 coisas importantes, sem as quais você não vive. Todas essas coisas que eu mencionei, você vive sem elas. Sem carro você vive. Sem família, tem muita gente. Aqui em São Paulo tem milhares de pessoas, eu acho, né, vivendo sem famílias. E centenas ou mais do que isso, né, milhares, na verdade, também nas ruas, vivendo na mendicância, assim, sem família. Sem dinheiro, sem casa, sem emprego, mas o que eles não podem viver é sem roupa. Eu acho que eu nunca vi um mendigo sem roupa. Já vi todo esfarrapado, todo rasgado, mal vestido, roupa suja e cheirando mal. Acho que isso é uma mensagem para a gente, né? Até ter compaixão, mas ele não vive sem roupa. Não vive sem comida. Passa fome muitas vezes, muitos dias, mas não vive sem comida. E não vive também sem água. Ninguém vive sem água, ninguém vive 3 dias sem água. Então veja o quanto a água é importante. Inclusive até por isso o jejum não inclui água. É uma das coisas que nós vamos falar até pelo portal e nos programas, nos próximos programas, próximas semanas. Vamos falar sobre alguns assuntos como estes também. Muito bem, nós falamos também que Jesus deu ilustração. A ilustração é, olha os passarinhos. Passarinhos não fazem nada. Até os pombos, né, que a gente costuma chamar aqui em São Paulo, que são ratos de asa, né, porque trazem doenças e tudo mais, eles não fazem nada para viver. Deus cuida deles todos os dias e eles são supridos por Deus. E nós? Será, Edinho, que Deus não vai cuidar de nós? Com certeza, né, Deus vai cuidar de nós, né? O que mais o texto nos diz? Ele não só vai cuidar, João, como cuida. O João contou uma vez uma ilustração que era sobre ansiedade. Acho que talvez, eu não sei se ele lembra. Ele morava aqui em Curitiba ainda e ele tinha que pegar o ônibus, por exemplo, eu não lembro o horário, mas né, acho que talvez nem ele lembre. Ele tinha que pegar o ônibus 7h15.
E num determinado dia ele acordou às 7h15. Imagine isso, já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo, volta e meia acontece. E graças a Deus hoje eu não estou indo de ônibus para o trabalho, mas quando você está de ônibus é pior ainda, porque você não sabe a hora que vai passar o próximo. E ele correu até o ponto, ele estava chegando no ponto para pegar o ônibus já atrasado, e o ônibus passou e ele chegou na porta do ônibus até. O ônibus passou e foi embora. E ele falou, puxa, eu não peguei o ônibus. Ele ficou muito chateado, muito triste. Aí ele pegou o próximo ônibus que chegou. Quando ele chegou no próximo ônibus, ele passou e quase uns 800 metros, ele subia uma rua e virava à direita, andava uns 800 metros, aí tinha um trilho do trem e um terminal de ônibus, onde o ônibus parava e as pessoas desciam e subiam. Antes desse terminal tinha o trilho, e nesse trilho, aquele ônibus que o João perdeu, o trem pegou. Ele não pegou, mas o trem pegou aquele ônibus. Imagine só, o João estava tão ansioso, tão preocupado em cumprir o horário, em fazer o que era certo, e ele se livrou de uma coisa muito perigosa. Provavelmente, se ele entrasse, ele estaria perto da porta, em algum lugar ali. Provavelmente onde o trem bateu. Agora imagine a preocupação. Será que o João conseguiria, assim como eu, como você, quando nos atrasamos, aumentar 1 segundo ou dilatar o tempo ou encurtar, enfim, fazer o que for necessário? Será que nós conseguimos fazer isso? E Jesus pergunta isso quando ele pergunta sobre vestuário e tudo mais. Ele fala, quem é de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? 1 hora que seja só. Não precisa ser mais. Você já conseguiu fazer o dia teu ter 25 horas? Ou 23 horas? Ou 22 horas e 58 minutos? 23 horas e 59 minutos? Não. É sempre 24 horas. Ninguém acrescenta nem tira nada de tempo. A gente tem aquela ilusão no trânsito, se eu acelerar mais eu vou chegar primeiro. E geralmente a gente ganha multas, a gente bate o carro nessas condições de preocupação em ser mais rápido, em chegar primeiro, talvez até em mostrar que o meu carro é melhor. Essas preocupações, Jesus está falando, você não acrescenta nada à sua vida. Se essas coisas, pensando agora o que Jesus queria dizer, se essas coisas importantes que é comer, vestir, a água para beber, essas coisas todas Deus te dá, o tempo que chega a ser irrelevante. E aí ele fala ainda mais, e de uma certa forma até dura para mim e para você, ele fala assim, por que vocês se preocupam com roupas? Ele dá outra agora ilustração. Veja como crescem os lírios do campo. Você já viu aquelas ervas do campo? Aquelas coisas, aquelas flores lindas que dão no campo. Aqui, como eu falei, tem um trem que passa perto e na lateral ali é um lugar onde ninguém constrói. Geralmente as plantas crescem plantas bonitas às vezes lá e floridas. E aí ele fala, olha, elas não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um dos lírios do campo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é cortada e é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Ele está indo para a roupa. Ele falou, olha, sabe a roupa que vocês têm? A preocupação de vocês deve ser pequena em relação a isso, porque Deus vai suprir. Eu passei por um período de dificuldade na minha vida, onde eu não tinha certeza de o que eu iria ter no mês para pagar minhas contas, para comer, que roupa nova ou velha, ou qual eu iria usar. Graças a Deus, toda vez que alguém me perguntava, eu falava, graças a Deus está tudo bem, Ele está suprindo. E de fato, Ele, consequentemente, dia após dia, essas coisas foram acontecendo na minha vida. Então, Deus está dando esse exemplo e falando, olha, as ervas do campo se vestem tão bem, ou seja, elas são tão bonitas, que nem Salomão, quando ele estava no seu ápice, na sua parte mais alta do seu reinado,
se vestiu como qualquer um desses lírios, ele não vai fazer por você aí, que é um assalariado, que pega ônibus, que talvez está sonhando com as contas que tem para pagar amanhã, ou as contas que você quer fazer, inclusive. Deus supre as suas necessidades. Essa é a mensagem que Jesus está passando aqui. E ele está falando que quem se preocupa demais é um homem de pequena fé. Aí é uma lição que talvez puxe a minha orelha e a sua. Homens de pequena fé. E aí ele ainda vai depois falar de coisas importantes para nós. E é isso que eu falo, João. Não foi bom ter perdido aquele horário e o trem? Eu estava sem som. Deixa eu retomar que estou entrevistando o Edinho, né? Na hora que você está passando as dificuldades, você não conseguia ver o futuro, né? Você provavelmente tinha ansiedade também. Agora você consegue ver que Deus proviu todas as coisas, né? Isso é uma lição, não é verdade? Com certeza, João. Sabe que a gente fica sem perspectiva. Você pensa, o que está acontecendo? Qual é a prova que Deus está querendo me dar? Eu não entendo. A maioria de nós, quando está sendo provado, para sermos aprovados, nós olhamos e falamos, eu não consigo entender. A ansiedade vem e você fala, eu quero trabalhar, eu faço qualquer coisa para que eu consiga ter aquilo que vai suprir as minhas necessidades, que eu vou conseguir pagar as minhas contas e que vai me dar um alívio. E olha, João, por incrível que pareça, até a sua vida me ajudou muito em relação a isso. Uma vez você me falou, em tudo dai graças a Deus. E são nos momentos fáceis que nós damos graças a Deus. Mas a palavra tudo significa em toda e qualquer circunstância. E a circunstância você está triste, você está deprimido, você perdeu alguém na família, você perdeu um emprego, está acontecendo algum problema de ordem pessoal, de ordem familiar, de qualquer coisa assim, no seu trabalho, alguém está te perseguindo, agradeça a Deus. E faça como Jesus falou, olha, não seja um homem de pequena fé. Deixe que Deus vai providenciar o amanhã para você. E sabe que é uma lição dura para a gente. Mas foi, João, foi de fato uma coisa que me fez crescer, inclusive. Depois daquilo, até eu estudei a Bíblia, fiz um instituto bíblico. Depois daquilo, eu fiz uma faculdade até. Depois daquilo, eu cresci e ganhei cada dia mais. Então, Deus nos abençoa de acordo com o que Ele deseja. Não somente com a nossa necessidade, porque ao tempo certo, Ele sempre nos alimenta. É isso aí, bom testemunho, inclusive, né? Aproveitando já a oportunidade, né, também para servir como testemunho. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo. Estamos no 37º programa ao vivo da Igreja de Cristo para a Igreja de Cristo em todo o Brasil. Várias pessoas estão nos assistindo, como Lília Franca também está assistindo, de Eldorado, né, já mencionado, acho que sim. Contagem, muito obrigado pela sua presença a uma tela de distância aqui do programa também. Neide também está conosco, dando boa noite a todos os irmãos, né, que estão assistindo. A Cássia Garcia também, um abraço para a Cidreira, isso? Cidreira, que legal, bom saber. Anderson Roberto conosco também, não esqueçam de colocar aí onde você está, para que a gente possa compartilhar também com todos os irmãos. Lúcia Teixeira, Daniela Silva conosco também, Edilene Santos, Lilian Franca aqui, que mais? Ela é também de Minas Gerais, isso? Tá. Que legal, hoje estou vendo mais irmãos de Minas Gerais por aqui. Isso, ela provavelmente não é de Minas Gerais. De onde você é mesmo, Lilian? Você escreveu aqui já alguma coisa? Eu não vi. Muito bem. Várias pessoas estão assistindo o programa conosco e nós queremos compartilhar com vocês essas pessoas que também estão ligadas aqui no programa, como nosso irmão Josino Andrade, que é da igreja aqui de São Paulo, na Cachoeirinha. Eu sei porque nós, de vez em quando, estamos juntos lá também
com os irmãos. Andréa Koch também está assistindo ao programa aqui conosco. Muito bom vê-la conosco aqui. Um abraço a toda a família, ao Paulo, também seu marido, né? Nós os amamos bastante, realmente, né? Muito obrigado a todos vocês. Rui Silva, faz tempo que eu não vejo Rui Silva, ele está aqui, olha só. Boa noite, Rui. Valeu, tá junto com a gente também. Sônia Batista também está conosco. Várias pessoas se manifestando aqui. Não deixe de se manifestar e, como diz uma das nossas vinhetas, compartilhar também. Compartilhe o programa para que outros irmãos compartilhe de maneira direta, colocando o nome das pessoas para elas virem também e ter esse momento de comunhão, de estudo bíblico também, entrevistas, e temos várias coisas, variedade de coisas acontecendo aqui no programa. Vamos olhar um pouco para a nossa pauta também. Nosso irmão Rui, lá de Curitiba, né? Rui Albuquerque, de Curitiba, também manda um conteúdo constantemente para a gente, muito bom conteúdo, falando sobre adoração, falando sobre cânticos, sobre muitas coisas que nós precisamos ouvir muitas vezes de várias pessoas diferentes, que são pessoas experimentadas nesses ministérios. Então, com vocês, agora, nosso irmão Rui Albuquerque, diretamente de Curitiba. Se algum de vocês está sofrendo, orem. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. Como escolher os cânticos para um culto de adoração? Meu nome é Rui Albuquerque e esse é o nosso canal de adoração. Muitas pessoas... Muitas pessoas têm me pedido para fazer vídeos mais técnicos, vídeos que ajudem, auxiliem os ministros de louvor pelo Brasil na Igreja de Cristo. Então nós vamos lá, esse é o primeiro vídeo de uma série. Quero compartilhar com você a minha experiência ao longo desses anos, as técnicas que eu tenho utilizado para a escolha desses cânticos para o culto de adoração. Mas eu não quero que isso seja, claro, uma regra, né? Você vai desenvolver o seu estilo próprio ao longo dos anos também, né? Primeira coisa que eu faço, eu penso no propósito daquele culto. Cada ministro de louvor tem que pensar como eu vou conduzir a igreja a uma adoração a Deus. Esse é o principal papel do ministro de louvor, que difere daquele puxador de cânticos, né, que eu brinco, que simplesmente escolhe uma sequência e sai cantando ela uma atrás da outra, aleatória, sem propósito nenhum. Você não pode fazer isso, vai cair muito a qualidade do louvor. Então, que músicas eu vou escolher? Que repertório? Uma boa dica que eu quero te dar é, se você ainda não fez isso, faça, junte os ministros de louvor da sua congregação, pegue o seu inário e divida ele, classifique todas as músicas em estilos. Então você vai dividir as músicas em músicas de adoração, músicas de comunhão, músicas que você pode utilizar na ceia, na coleta, músicas para começar o culto, músicas de evangelismo, músicas alegres. Então, divida, faça essa divisão, isso vai te ajudar muito. Eu vou falar isso nos próximos vídeos. E que músicas eu vou escolher? Geralmente, eu escolho um pouco mais de músicas do que o que eu vou utilizar no culto. Nosso culto aqui basicamente tem 8 músicas, em média, eu acho pouco, mas enfim. Então eu escolho entre 10, 12, até 15 músicas e depois eu vou utilizando essas músicas, encaixando elas de forma melhor, de acordo com o meu propósito. Que músicas eu vou escolher? Uma pessoa chegou para mim e disse assim: Rui, você só escolhe as músicas que você gosta. Eu falei, claro, eu não vou escolher uma música que eu não gosto, né? É claro que o seu gosto pessoal tem a ver com a escolha do seu repertório. Isso é meio lógico, mas você tem que levar em consideração o estilo da sua congregação. Você tem que levar em consideração que você não pode escolher, por exemplo, músicas que você não se sente seguro. Se você não tem segurança naquela música, deixe ela para depois, estude-a primeiro, cante-a mais vezes. Cânticos novos, cânticos antigos, como é que eu faço? Eu tento fazer um equilíbrio, tento mesclar, né? Eu adoro os cânticos antigos, cantor cristão tem mensagens fantásticas, mas um culto apenas com músicas do cantor cristão se torna um culto pesado, porque a maioria desses cânticos tem 3, 4, 5 estrofes e é repetitivo,
Então acaba dando muito peso ao culto. Então você vai mesclar cânticos novos, cânticos animados, cânticos de reflexão. Imagina um culto apenas com cânticos de reflexão. As pessoas vão dormir, né? Ou um culto apenas com músicas de comunhão. Onde está Jesus no meio dessa história, né? Porque basicamente o culto é sobre Jesus. Então você vai utilizar esses cânticos e vai ganhar uma boa dinâmica escolhendo os cânticos desse jeito. Mas vamos falar mais sobre dinâmicas, mais sobre transições, como eu faço a transição entre os cultos, e eu vou te dar um exemplo de como eu escolho os cânticos para um culto de adoração num próximo vídeo. Se você gostou, se foi uma informação que te ajudou ou que pode ajudar alguma pessoa que você conhece, compartilhe. Eu juntei todos esses vídeos que eu tenho feito, já temos mais ou menos uns 20 vídeos em um canal no YouTube. Você pode procurar lá, Rui Albuquerque, canal de adoração, e você pode compartilhar isso, se inscreva lá para saber sobre novos vídeos que estamos lançando. E que Deus seja louvado. Senhor, Senhor, exaltado seja teu nome na terra e céu. Senhor, Senhor, exaltado. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Vicente, estamos aqui para mais um quadro do programa Libertos em Cristo. Lembrando que semana passada a gente falou sobre a fase primária, secundária e terciária, onde nessa fase terciária eu já não tenho mais o controle da minha vida, porque a minha vida agora está a dormir e acordar pensando em drogas e também tirar coisas de casa e tudo. E da última vez que a gente falou sobre o meu testemunho dentro dessas fases, eu estava indo para as ruas e a minha filha caçula estava nascendo. Eu queria falar um pouquinho neste ponto aqui em que eu estou indo para as ruas, eu queria falar um pouquinho sobre a parte que sofre sem drogas, que são os codependentes. O codependente, ele é aquele que vive em função do dependente químico. Então, a codependência é uma doença que ela foi diagnosticada nos Estados Unidos nos anos 70, finalzinho de 70, começo de 80, quando as pessoas eram internadas nas casas de recuperação, nas clínicas, por causa da dependência química, e a família chegava para visitá-los, e a família estava bem pior do que aquela pessoa, porque aquela pessoa estava sendo tratada, sendo cuidada naquele lugar, e a família continuava com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquela angústia, sem parar. Então é uma doença emocional, é uma doença que vai atingir a pessoa dando depressão, vai ser terrível. E ela atinge os familiares, e não só os familiares, mas os amigos, e aquelas pessoas que são envolvidas com aquele dependente químico ou alcoólico. Então, assim, a pessoa passa a viver a vida da outra. Então, assim, quando uma pessoa está vivendo em função do outro, ela quer que o outro melhore, ela acha que ela vai salvar a vida daquela pessoa. E aí ela para de cuidar de si mesma. Então, vive em função dos outros, fazendo daqueles a razão de sua vida e para de se cuidar, para às vezes até de ir na igreja, para de cuidar dos seus estudos, do seu trabalho, para viver em função dos outros. Esses são os codependentes, né? Eles vivem tentando ajudar as outras pessoas, esquecendo na maior parte do tempo das suas próprias vidas, e isso vai causar danos terríveis para a vida dela mesma. E então, assim, hoje eu tenho atendido os codependentes e dado essa informação. Como está a sua vida? Hoje eu quero tratar a sua vida. Se o dependente químico quer ou não tratamento, é um outro problema. Eu preciso tratar do codependente hoje também. Eu atendi uma senhora, inclusive, que esteve aqui e o filho dela não quis vir.
Ela falou, eu insisti tanto para ele vir e ela chorava muito, ela estava toda desarrumadinha, coitadinha, uma senhora de 50 e poucos anos. E eu falei, olha, vamos tratar da senhora, vamos cuidar da senhora, como está a sua vida? E comecei a dar atenção para ela. E ela voltou para a igreja, voltou a se arrumar, voltou a se cuidar. O filho dela, infelizmente, não quis recuperação e hoje ele está preso. Mas ela se cuidou. Ela está indo na igreja e cuidando da sua vida e dos outros filhos que não usam drogas. Porque a vida dela antes estava só para viver por aquele filho. Não que ela deixou de amar aquele filho, mas enquanto aquele filho que usa droga não quiser recuperação, não vai dar certo. Então, a doença da codependência está levando as pessoas ao óbito. Óbito por depressão, por suicídio, às vezes assassinatos, câncer, porque a depressão aguda vai causar aquele câncer. Então, e não está escrito no atestado de óbito ali, morreu por codependência. Mas a gente vai ver o histórico daquele obituário lá, daquela situação, daquela pessoa. A gente vai ver que tudo leva a uma depressão aguda que vai levar ao óbito, né? Que levou ao óbito aquela pessoa. E nós já vimos também nos jornais por aí, né? Filhos que matam os pais, ou pais que se suicidam, ou que matam seus próprios filhos, né? Então, toda essa situação aí da família, num contexto geral, quando entra a droga e o alcoolismo na família, vai ter o codependente. O codependente, ele vai existir, e nós também estamos aqui para tratar disso. Vamos ter alguns depoimentos de codependentes para vocês aqui nos próximos programas, para vocês entenderem um pouquinho, e não ficar só o Vicente falando também, né? Mas cada pessoa tem uma situação e eu quero que vocês entendam e assim essas pessoas testemunham, testifiquem para vocês também que há um tratamento para o codependente. E a salvação é individual, a recuperação é individual e os codependentes também precisam de recuperação. Muito obrigado, muito boa noite e até a próxima semana, onde estaremos capacitando você com mais informações. Aqui são informações com testemunho para você levar adiante e talvez alguma pessoa entender e se recuperar. Obrigado por tudo em nome de Jesus, até semana que vem. Pararapá, Senhor, Senhor, exaltado seja teu nome na terra e céu. Senhor, Senhor, exaltado. Meu nome é Nélio, sou um dos conselheiros que faz parte da diretoria do AMO. Meu nome é Getúlio Badini Pinto. Sou Thiago Barbosa, sou jovem que congrego na 9 de julho. Meu nome é Alan Nalley. Meu nome é Rogério. Muita gente me conhece pelo meu sobrenome que é Parra. Sérgio Nascimento. Sou Alex Soares, sou diretor-geral do acampamento Monte das Oliveiras, onde acontece o Enoque. Ele é um evento muito importante, porque é onde a gente encontra outros irmãos, né, ou com ministérios muito parecidos. O Enoque é maravilhoso. Ter essa confraternização, esse momento de convívio junto, conhecendo os irmãos, compartilhando com os irmãos de outros lugares. É uma experiência incrível você sair da sua casa, sair do seu ambiente comum de trabalho, todo aquele convívio, você vir para um lugar, você se afasta de tudo isso para ouvir um pouco da palavra de Deus e desse amor. Uma qualidade de palestrante, de palestras excelente, tema maravilhoso. Um evento que poderia acontecer mais vezes no ano. É um prazer muito grande trabalhar no Enoque, vocês estão vendo, eu estou de touquinha, faço parte da equipe da cozinha. Faz quase 30 anos que eu venho no Enoque. Então o acampamento é uma bênção. Cada pessoa que vem aqui, e se não for batizada, a gente batiza. Melhor experiência que você pode ter para se aproximar de Deus e para se aproximar desse amor com os irmãos. E o Enoque, ele cumpre muito essa função, né, de crescimento em Cristo, onde a gente pode compartilhar as nossas necessidades e buscar o melhor para a Irmandade. Quero agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade. E também convidar a todos que venham. Sim, venha você também fazer parte da equipe, ou da cozinha, ou do som, ou da limpeza, ou venha dar uma aula, ou venha pelo menos prestigiar o evento. Se você quer conhecer, venha, porque é uma bênção.
Eu estava no Enoque e uma mensagem, uma frase transformou minha vida. Que Deus te abençoe, venha. Então vocês estão convidados para vir, será uma bênção vê-los aqui. Um abraço, um beijo no coração, que Deus abençoe. Muito bem, esse foi um pouco do nosso conteúdo, né? Nós ouvimos nosso irmão Rui Albuquerque e depois também nós ouvimos nosso irmão Vicente Barbosa tentando relembrar aqui e fazer uma recapitulação do que nós vimos. Várias pessoas estão assim mandando mensagem, mas uma das mensagens aqui diz: boa noite, meus irmãos e irmãs, hoje é aniversário da nossa irmã Márcia, a Márcia do Aurélio, lá da Igreja do Tanque, do Rio de Janeiro, né? Ela está fazendo aniversário hoje, né? E eles congregam juntos, né? A Natália congrega junto com aqueles irmãos tão especiais, e ela diz até com um depoimento aqui, né? Que quer dar um beijo especial para essa irmã, essa mulher que sempre me orientou e me mostra dia a dia o que é ser uma mulher em Cristo. Beijos, Márcia. Todo o nosso carinho também para a Márcia. Parabéns, Márcia. E parabéns também para o nosso irmão Aurélio, porque tem uma bênção e tanto na sua vida, que é a sua esposa, né? É uma família muito querida que nós também amamos bastante. Muito bem, outro vídeo que nós vamos apresentar agora foi da graduação do AME. O AME, nós tivemos até uma entrevista com o nosso irmão Ranieri Vieira, ou melhor, Menezes, dois Ranieres, né? Trabalhavam juntos e tal. Ainda bem que a gente conseguiu separar eles, né? Mas o nosso irmão Ranieri falou sobre o AME, que é um programa para jovens em missões, né, que eles vão para várias congregações. Nós já falamos sobre isso em alguns programas anteriores, você dá uma olhada lá para saber mais. Mas foi a formatura, a graduação de alguns deles. Nós fizemos um vídeo especial, com a participação especial de uma repórter lá no evento em si, né? Você pode fazer isso também, mandar para a gente. Foi a Tita Couto que mandou para a gente alguns vídeos, até falando com os jovens, né, sobre o futuro, o que eles pretendem fazer, quais as expectativas deles. Então, com vocês agora um pouquinho, alguns minutos somente da graduação do AME. Coração alegre. Michele, e você? Qual é a sua expectativa com o AME? Bom, eu estou muito animada e muito feliz para o que está me esperando aqui no programa. Eu vim pedir a Deus, né, para que Ele me direcionasse, para que essa minha decisão de fazer o AME fosse a certa. E eu sei que é, mas que isso vai ser um crescimento para mim, para minha vida espiritual. Eu estou muito feliz e muito grata a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando de servir a Ele da melhor forma, vamos dizer assim. Débora e Eduardo, o que vocês vão fazer daqui pra frente? Eu passei o ano todo, enquanto eu estava em missão, pensando nessa pergunta: o que eu vou fazer depois que eu terminar? E eu orei muito a Deus, pedi a Ele que abrisse portas, que me mostrasse qual a vontade dEle, porque eu não sabia o que fazer. E em novembro do ano passado eu estive em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, conhecendo um programa chamado Ser Cris, que ele é parecido com o AME, mas ele treina obreiros. Enquanto você aprende teologia, você faz um curso, né, que é a sua faculdade. E eu decidi que eu estou indo para lá, fui aceita, eu estou indo em julho desse ano já. E se Deus quiser, eu vou estar fazendo pedagogia à noite e teologia pela manhã, e vão ser 2 anos de teologia de faculdade, eu acho que 4 ou 5. Renan, você que está entrando, qual é a sua expectativa com o AME? Pronto, minha expectativa com o AME é um sonho, um desejo que eu tenho muito grande, que é vir a chegar, ser uma pessoa assim, aprender a trabalhar com a igreja e poder trazer vidas para Cristo,
pessoas que estão mortas lá no mundo para ressuscitar elas para Cristo. E um sonho é essa questão de crescimento espiritual, aprendizagem com os meus colegas, com todo mundo que está aqui, e um dia poder ser um grande missionário, uma grande pessoa que possa estar levando a palavra de Cristo. Assim como uma inspiração que eu tenho é Paulo, o profeta Paulo, que eu quero ser um dia assim como ele, chegar ao alcance dele. Eduardo, você que está saindo, o que você vai fazer daqui para frente? Eu ainda não sei, eu tenho orado muito sobre isso para ver o que Deus quer da minha vida. Mas por enquanto eu ainda não tenho nenhuma ideia, somente trabalhar com a igreja. Nossas orações acompanharão você. Muito bem, esse foi um compacto assim dos irmãos lá no AME, que eles fizeram essa formatura, essa graduação, né, para os que estão saindo e também dando boas-vindas aos que estão entrando. E também nossas boas-vindas a todos que estão entrando e parabéns aos que saíram, que Deus possa abençoá-los nessa nova jornada. Foram missionários na Igreja de Cristo, jovens já, né? E pensando em missões, pensando em evangelismo, pensando no crescimento da igreja. Nós temos muito a comemorar realmente por esse trabalho que o nosso irmão Ranieri Menezes está fazendo lá. E obrigado a Tita Couto pela entrevista com aqueles jovens, né, por mandar para poder a gente conseguir compartilhar com vocês aqui. Não esqueçam então de visitar o nosso portal também. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso portal, porque ainda não falamos sobre ele hoje, né? Então aqui está um pouco do conteúdo do nosso portal, você pode ver aí. Tá vendo mais ou menos, é isso? Então, legal. Nosso portal tem muita coisa acontecendo e você pode fazer parte do nosso portal também, pelo menos lendo os artigos que estão lá, né? Você pode ver vários artigos aí que estão passando na tela. Tá vendo? Essa é uma ilustração que você pode ver. Esse aqui é um artigo do nosso irmão Márcio Baroa, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já esse artigo da nossa irmã, né? Vou até abrir o artigo aqui para vocês verem, nossa irmã Kátia Crispim. Tem um pouco aqui do artigo, é fácil de ler, você pode, ela já tem 27 artigos aqui no portal da Igreja de Cristo. E vários participantes de vários estados, várias regiões diferentes do país, né? E que você pode compartilhar com outras pessoas, inclusive. Em vez de compartilhar notícias que você não sabe exatamente de onde vem, você pode compartilhar notícias que têm fundamento bíblico. Às vezes eu recebo algumas notícias que são fake, que são mentiras. E eu até preciso de vez em quando escrever para a pessoa dizendo, olha, dá uma olhada nesse site que está dizendo que é mentira. Não compartilhe mentira, dá uma olhada antes em tudo isso. E esse portal que nós temos da Igreja de Cristo só tem coisa boa. Nós filtramos bastante, temos bastante cuidado. Nosso irmão José de Araújo, por exemplo, né, é um dos colaboradores mais ativos aqui do site. Ele também já tem 27 artigos, estão empatados, né? Tanto a nossa irmã Kátia como o nosso irmão José de Araújo estão empatados. E você pode encontrar muito mais coisas aqui. A gente sempre está dando uma renovada no portal para você ter mais informações. Você tem aqui também notícias, você tem eventos. Vamos falar sobre os eventos um pouquinho, pelo menos, né? Enoque, opa! O Enoque está se aproximando cada vez mais. Temos também a Enoca. Você pode ver aqui na mesma data, em locais diferentes, logicamente. Mulheres para Enoca, homens para o Enoque. E logo depois do Enoque, da Enoca, temos o CRE 2018 com o tema Maturidade Cristã. Você tem mais informações aqui, muitas informações e completas informações você tem aqui como se inscrever, qual é o investimento e etc. Você também depois vai ter o Enfesul e o encontro Deus e Eu, e também vários outros encontros que vão seguindo aqui, você pode saber mais sobre isso. Congregações, vários estados e várias congregações estão listados aqui. Muita coisa, tem muito mais coisa para mostrar e infelizmente a gente não tem tempo para falar sobre tudo isso que nós temos para mostrar, mas você pode pessoalmente ver lá no portal da Igreja de Cristo no Brasil.
Você já sabe o endereço, né? igrejadecristo.com. Bem facinho, para você não ter como errar mesmo. Muito bem, hoje nós estamos falando um pouco mais sobre as nossas ansiedades. Nossas ansiedades precisam de ajuda, nós precisamos de ajuda, e Deus está disposto a fazer essa ajuda para a gente. Já falamos que Jesus diz, olha, as coisas mais importantes da vida, comida, água, roupa, não se preocupe com elas. E dá uma olhada no que foi criado ao seu redor, até um passarinho, dá uma olhada nos mosquitos, dá uma olhada na barata que você tem em casa. Ninguém quer ter, mas às vezes acontece, né? Até em prédio ela sobe, né? Barata é incrível. E todos esses animais, né? Todos os insetos, toda a natureza está sendo cuidada por Deus. Então não se preocupe, Deus está cuidando de tudo e de todas as coisas. Não, agora vamos continuar falando sobre isso, sobre essa preocupação que nós não devemos continuar preocupados. Edinho tem mais para falar sobre isso para a gente. Você está com fome, João? Oh, não me fala sobre isso. Eu busco fazer uma pequena introdução do que eu vou falar, e essa hora, muitas vezes, muitos de nós que estamos aqui assistindo o programa, estamos fazendo o programa, a gente está com fome. Eu não sei o porquê. Literalmente. Ainda bem que o microfone não pega. Eu fiz isso agora mesmo também. E é assim, muitas vezes. Nós temos preocupações com a fome, por exemplo, porque o nosso corpo está avisando que eu quero comer. Né? E eu não vou ficar desagasalhado. Hoje em Curitiba fez um clima ameno, mas se esfriasse um pouquinho mais, eu já teria que pôr blusa. Então para e pensa sobre isso. O João falou um dado interessante. Eu trabalho numa empresa de água e nós falamos, olha, nós vendemos saúde, que a água é saúde, e também a vida. Porque sem água ninguém consegue sobreviver. Sem luz você fica, sem telefone você fica, sem internet você fica. Mas sem água você não sobrevive. Você fatalmente vai morrer. E Jesus começa a falar sobre isso e desenrolar e fala, se você tem uma fé desse tamanho minúsculo, é muito pequena, se você não acredita que Deus vai prover. E depois que ele fala tudo isso, ele pergunta no versículo 31 do capítulo 6 de Mateus. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou, o que vamos beber? Ou, o que vamos... Jesus ele está instigando as pessoas a pensarem sobre isso, sobre a essência. E ele está falando, não se preocupe com essas coisas. Ele está comparando, nessa última parte aqui, ele está falando, olha, no versículo 32, os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ou seja, se Deus sabe, não se preocupe, Ele vai suprir suas necessidades. Eu até estava comentando em off aqui, enquanto o programa estava correndo, falando com o João, de um texto aqui que eu recebi por e-mail, aqueles textos de um negócio que você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar muito rico, e aí ele coloca uma frase aqui, com as letras nunca, de forma maiúscula, todas, em garrafal, como chamam, para que a pessoa coloque aquilo na cabeça. Se eu não fizer isso que ele está falando, o nunca vai ser a minha realidade. E ele escreve, você nunca conseguirá o nível de retorno financeiro que vou falar aqui. Eu nem li o texto todo, eu só li isso e parei de ler. Por quê? Isto é correr atrás do vento. Porque se Deus quiser, eu terei. Se Deus não quiser, não adianta eu trabalhar igual um condenado. É lógico que nós não devemos, a mensagem de Jesus não é largue o trabalho, fique vivendo igual o passarinho, igual a barata que o João falou. Ele não é isso que Jesus está falando. Ele está falando, não perca o sono por essas coisas. Não deixe de dormir por isso. Não entre em depressão. A depressão muitas vezes nos é causada por quê? Porque justamente as preocupações e sensações de derrota sobrecaem sobre nós. E aí, de fato, a gente já acaba sendo derrotado. Jesus quer salvar você e ele fala, deposite a confiança no nosso Pai. Ele proverá.
Ele vai dar o sustento necessário. Ou seja, vai te dar a água necessária, vai te dar a comida que você precisa e a roupa, sem você nem perceber que diariamente Deus te dá isso. Por isso, não deixe de orar e agradecer a Deus todas as vezes que você recebe uma bênção dele. O fato de tomar água e comer é uma bênção de Deus. Então, nós devemos nos preocupar com a vida espiritual. Essa sim interessa. Essa sim supre também as outras necessidades. E eu acredito que nós devemos buscar o que é correto. Buscar o que nos leva a alguma coisa. E agora, o que será que eu tenho que buscar? E você, João, o que você acha que nós temos que buscar? Pois é um dilema que nós vivemos, né? Jesus diz que o nosso grande problema, como você mencionou nesses versículos, é a falta de fé. Porque a gente não precisa se preocupar. Preocupação é coisa de quem não tem Deus. Quem tem Deus não precisa se preocupar. Jesus continua dizendo, busquem, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E estas coisas que nós acabamos de mencionar, não sei se você conseguiu prestar atenção, inclusive no que nosso irmão Marcos Menaldo falou, que às vezes a gente canta, né? Busque o reino de Deus e todas as coisas vão ser te dadas, né? Mas a passagem não fala isso. Ele fala essas coisas lhe serão acrescentadas. O que é? Água, comida, roupa, o básico. Deus nos promete o básico. Ah, mas a gente tem muito mais. A gente tem casa, a gente tem emprego, a gente tem família, a gente tem saúde. Sabe qual é a mensagem disso? A mensagem disso é: Deus é generoso. Deus nos dá muito mais do que nós precisamos, mas basicamente Ele nos ensina: busque em primeiro lugar o seu reino e a justiça. Essa é a nossa prioridade. Mas e as outras coisas? As outras coisas, Deus vai nos acrescentar e Ele tem feito até mais do que realmente Ele prometeu, porque Ele é generoso. Portanto, então, Jesus termina dizendo: não se preocupe com o dia de amanhã. Ah, mas por que não? Porque o amanhã trará as suas próprias preocupações, seus próprios cuidados, ou melhor, Deus estará no controle do amanhã. O amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. Nós não sabemos nem hoje. Não sei se vou passar da meia-noite. Na verdade, não sei se vou passar das 11, das 10. Pô, às 10 já passamos, né? Poxa, que bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, não se preocupe com nada. Se preocupe em colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E Deus não vai deixar faltar as coisas básicas para você. Mas Ele é tão generoso, tem sido tão generoso na minha vida, na sua vida, que nós temos muito mais. Temos até internet, como a Edinho disse, né? Não precisa de internet. A gente vive sem. Mas Deus é tão bom que nós estamos aqui mantendo comunhão juntos pela internet. Como Deus é bom mesmo, né? Então, é demais e nós não merecemos tanto. Quero agradecer a você que está assistindo ao programa ao vivo aqui. Como Márcia Monteiro está assistindo ao programa aqui, ela também é do Tanque. Grata a Deus por essa união, que Deus possa abençoar, tirando de nós toda a ansiedade. Um abraço para todos, né, também. Um beijo à minha esposa, obrigado. Eu vou pessoalmente me responsabilizar por esse beijo. Ansiedade, Cristina Mungo aqui escreve, ansiedade é um mal muito atual, estamos vivendo esse tempo, verdade, né? Márcia Cruz diz aqui: eu estou atualmente em Presidente Prudente, mas sou lá das regiões celestiais, ou celestes. Jesus me transportou. Amém. Isso aí, resposta à pergunta, publicação aqui fixa. Faço também com a nossa irmã Doroti Almeida. Um abraço, Doroti, é bom vê-la aqui conosco, né? Doroti, ela anuncia um dos eventos que vai ter na congregação. Infelizmente não está lá no nosso portal, nós não tínhamos recebido essa notícia antes, mas estamos recebendo agora e estamos divulgando então. No próximo sábado, dia 24/3, vai ter a conferência, 18ª Conferência Feminina na congregação no Metro Sul. Congregação no Metro Sul, reunião ou conferência feminina, a 18ª. Eu lembro que até eu palestrei, acho que uma das primeiras daquela congregação quando eu era evangelista lá. Muito obrigado pelo convite daquele tempo, né? Então, as mulheres aqui de São Paulo, todas as congregações estão convidadas à 18ª Conferência Feminina da Igreja de Cristo no Metro Sul, no dia 24, próximo sábado, não esqueçam, né? A partir da manhã já elas estão reunidas, né? Provavelmente 8 da manhã, 9 da manhã já estão lá.
Muito bem, Lilian Franco está conosco aqui também, assistindo ao programa. Isaura Cruz também, saudade dos filhos aqui, pode visitar o Edinho lá, né? E vem me visitar e passar bastante tempo aqui também. Culto único, o Rui também nos dá uma notícia aqui, culto único da família na Bahia, dia 10 de junho, em 2018, né? 10 de junho, o culto único. Todas as congregações de Salvador se reúnem e fazem um culto único, coisa que nós deveríamos fazer em várias cidades grandes, como nós temos várias congregações, né? Uma coisa muito interessante de ser feita. Então eles fazem esse culto único lá também. José Luiz, também da igreja de Jarinu, aqui perto em São Paulo, né? E o Júnior Ponço finalmente chegou. De vez em quando ele chega atrasado, um pouco depois da gente, né? Mas chega, isso que é bom também. Elizabeth Marques está assistindo ao programa também conosco aqui. Os jovens apareceram de novo, jovens de Osasco, né? Nosso irmão Alberto está aqui comemorando também conosco. Zéza Alves, da congregação do Tanque, no Rio de Janeiro. A Márcia do Aurélio finalmente apareceu aqui. Parabéns a Márcia de novo, né? Estamos sempre assistindo em família, que legal, né? Damaris Rodrigues também. Ansiedade por coisas não materiais são mais difíceis. Verdade, né? Verdade. Várias pessoas estão assistindo, eu não consigo falar o nome de todas, nós temos ainda algum conteúdo aqui, mas estou colocando na tela aqui para reconhecer as pessoas que estão assistindo. Petrônio sempre conosco, Miriam também, juntos lá sempre assistindo conosco, né? Lilian de Franca também está assistindo, Lilian Franca, desculpa, o programa. Maria Júlia Silva, Jucineide, Janice Cleide, desculpa, Figueira, eu estou lendo um pouco mais rápido aqui também. Raíssa Pascali, como se isso desculpasse alguma coisa, né? Mas muito obrigado por todos vocês estarem assistindo ao programa conosco aqui. Andréia Osório, Marcos Menaldo também está conosco aqui. Várias pessoas, enfim, vamos ter que seguir em frente, né? Quem sabe temos um tempinho depois. Estamos chegando no último quadro, realmente, do nosso programa de hoje, né? Que é Vida com Propósito. Então, se você quer saber um propósito na vida, nós temos aqui um quadro que nos dá uma direção. Então, com vocês agora, Vida com Propósito. Tu guarda sempre, posso eu confiar, não me deixa nunca, posso eu confiar, pois como a rocha eternamente firme, sempre estarei. Nada, não nada, sim, nada, não nada, há de me mover, não nada, nada, não nada, há de me mover, pois como a rocha eternamente firme, sempre estarei. Muitos me deixam, posso eu confiar, outros me enganam, posso eu confiar, pois como a rocha eternamente firme, sempre estarei. Nada, não nada, sim, nada, não nada, há de me mover, não nada, nada, não nada, há de me mover, pois como a rocha eternamente firme, sempre estarei. Forte é Jesus Cristo, posso eu confiar, tudo me tem dado, posso eu confiar, pois como a rocha eternamente firme, sempre estarei. Nada, não nada, sim, nada, não nada, há de me mover, não nada, nada, não nada, há de me mover, pois como a rocha eternamente firme, sempre estarei, estarei. A graça e a paz de nosso Senhor esteja abundando ricamente em sua vida. Nós estamos agora meditando em Gênesis capítulo 4, versículo 7, onde a palavra de Deus nos diz assim: se procederes bem, Deus falando com Caim, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.
A primeira coisa que nós observamos desse Deus maravilhoso aqui, que é uma palavra que ele falou para Caim, é uma palavra para mim, para você, para todos nós. Se você agir corretamente com Deus, você será aceito, você será aceita. Não existe nenhum pecado imperdoável a ponto de você cometer nessa vida e Deus não te abençoar mais, de você não se arrepender e Ele não te aceitar mais. A blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável que Jesus fala, é viver numa incredulidade e morrer nessa incredulidade afirmando que as obras de Deus não são de Deus. Entretanto, qualquer outro pecado, se você se arrepender, se você confessar, Deus vai te aceitar. Ele te aceita. Se você proceder corretamente, Ele aceita você. Essas são ótimas boas novas para todos nós. Aqui existe mais. Deus, Ele fala com Caim que o pecado estava na porta dele, ou seja, estava pertinho dele. E que o desejo dele, o desejo do próprio Caim, o desejo do pecado era contra ele. O seu desejo será contra você. A maioria dos nossos problemas é causada por causa daquilo que desejamos. Desejamos o que não presta. Desejamos coisas que vão se voltar contra nós e vão acabar trazendo muita dor e sofrimento para as nossas vidas. O que você tem desejado em sua vida? Você precisa entender que se você tem desejado coisas que estão fora das Escrituras Sagradas, o seu desejo será contra ti. E o nosso Deus ainda fala, cumpre a ti dominá-lo. Você tem a escolha. O amor de Deus, a ética do amor de Deus é tão grande que Ele te dá o livre-arbítrio e a livre escolha. Agora, você pode escolher servir a Deus, mesmo que possa parecer impossível, mesmo que você se sinta escravizado, escravizada ao pecado. Se você entregar a sua vida a Ele, se você orar, se você ler a Bíblia, se você entregar a sua vida por meio do batismo, se você perseverar na busca por Deus, Ele vai te dar forças, Ele vai te libertar do pecado, Ele vai estender as mãos para você, Ele vai tirar você da situação difícil em que talvez você se encontre. Portanto, lembre-se, o nosso Deus, Ele quer te ajudar a controlar, a dominar os seus desejos. Deseje mais a palavra, medite nela e Deus abençoe ricamente a sua vida. Muito bem, esse foi Vida com Propósito. Você que já conhece o programa sabe que esse é o nosso último quadro, mas é muito especial para nós também. Quero agradecer a todos vocês que ficaram assistindo o programa até agora, como Ana Mendes, que estava atrasada, mas chegou, a Arlene Augusto conosco aqui, a Andréia Osório Arismedes, Cícera Barros também. Eu vou até citar um pouco mais rápido aqui algumas pessoas, porque já não temos mais tempo, o Edinho está com fome querendo comer. Marcelo aqui, Marcela e Marcelo deve ser, né? Júnior Ponce também conosco aqui. E Davi Rafael, da Igreja de Cristo em Belo Jardim, saúdam com a paz de Cristo. Amém. Muito obrigado a todos vocês estarem conosco aqui assistindo ao programa ao vivo, ao 37º programa ao vivo. Mas chegou a hora, Edinho, de dar tchau. Eu falo em off sempre pro João, tá na hora de dar tchau. Mas é muito bom ter a presença de todos vocês, ouvindo, vendo, compartilhando e falando das boas novas do Senhor uns aos outros. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, o seu tempo despendido por nós, a sua paciência conosco. Pedimos perdão pelas nossas falhas, porque somos falíveis, e isso aí fica evidente nos programas, né? E nós queremos agradecer de fato você que tem visto e assistido toda semana. E você que está chegando, está sendo convidado a vir a próxima semana e nas outras. Próxima semana é uma preparação para o Enoque, então ainda não sabemos muito bem como faremos, né? Mas nós não queremos deixar de fazer nunca mais esse programa, porque nós sentimos falta. E queremos agradecer a você de todo o coração pelo incentivo e apoio que você tem dado a esse trabalho
porque não é somente um programa, mas nós aqui divulgamos as coisas que a Igreja de Cristo no Brasil faz, e também nós estamos mostrando que é possível nós termos mais comunhão e mais presença dos irmãos juntos, mesmo que a uma tela de distância. Então, muito obrigado e até a próxima semana. É isso aí, muito obrigado a você, boa noite. Todos que acompanharam o programa até agora, convide outros irmãos da sua congregação. Não deixe de visitar o nosso portal, está sempre lá à disposição para você, saber notícias, artigos, muita fonte de informação e edificação para que você possa conhecer melhor o trabalho que a Igreja de Cristo faz, os eventos que a Igreja de Cristo tem e procurar também a sua edificação nesses eventos que nós temos. Obrigado a todos vocês novamente que ficaram assistindo o programa até agora e nos despedimos na paz do Senhor e voltamos, se Deus quiser, na próxima semana, na véspera do Enoque. Deus abençoe. Graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom, dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom, dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom, o seu amor eterno. Pra sempre reina seu amor, pra sempre reina seu poder, sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará, pra sempre reina seu amor, pra sempre reina seu poder, sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom, dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom, dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom, o seu amor eterno. Pra sempre reina seu amor, pra sempre reina seu poder, sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará, pra sempre reina seu amor, pra sempre reina seu poder, sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom, dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom, dai graças.